prazer muito grande nós estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso Papo de Graça e fico feliz que você esteja aí. São milhares de pessoas que fazem parte desta mesa aqui, pelo país inteiro e também por muitos outros países, brasileiros, portugueses, americanos que entendem português, filhos de missionários vivendo já há muitos anos de volta nos seus países originais. Aqui no Brasil, pessoal do Caminho da Graça, uma quantidade imensa de pessoas acostumadas ao meu site, como também muitos outros, professores de teologia, filósofos, pensadores. Toda hora eu estou recebendo cartas no meu e-mail de gente que assistiu a um programa e que me diz, olha, eu estava lá, e se identifica de modo que eu sei a extensão, a qualificação, o significado desse grupo, desse público que está carinhosa, atenciosamente com a gente, naquela vontade de participar e de crescer no Evangelho. Antes que a gente venha tratar do tema de hoje, que tem a ver com Jesus como a chave hermenêutica para a compreensão da Escritura e para a interpretação da existência. Jesus é a única perspectiva de um discípulo pelo qual ele possa entender a Escritura como um todo e interpretar a vida, em qualquer que seja a perspectiva dela. Mas antes disso, eu queria que o Chico desse umas instruções técnicas, práticas aqui pra gente. Bem-vindo, meu mano Chico. Ok, gente. Uma alegria muito grande, viu? Amém, a alegria toda é nossa, sempre, né, cara? Aproveitar e já apresentar aqui conosco o Ronaldo, que está nos visitando pela primeira vez. Ele participa do Caminho da Graça aqui em Brasília. Bem-vindo, meu irmão. Prazer todo mundo, cara. E o Jack, que é companheiro de sempre, de quase toda tarde, só para não dar, né? Chico, e aí, meu irmão? Olha só, gente, aproveitando aqui uma fala do Ronaldo, né, quando ele chegou, explicando para vocês que às vezes, quando você quer acessar o chat e não aparece o link em azul, verifique se você está usando o Mozilla, né, o Firefox. O navegador. O navegador, né, porque a gente não conseguiu resolver um probleminha de compatibilidade no uso do chat com esse navegador. Então, acessa através do Internet Explorer que você vai conseguir ver lá o link, né, em azul à direita do player. O Safari parece que também dá, O Safari né? funciona bem. Eu não sei se o navegador do Google você consegue, né? A gente vai testar isso também. Mas seguro mesmo é ir lá pro Internet Explorer, é melhor. Pro Explorer. Não é propaganda da Microsoft nem do Bill Gates, mas infelizmente já é a linguagem que se compatibiliza com maior naturalidade. Ou seja, o Internet Explorer está para a internet, assim como o inglês está para o mundo, ainda, do ponto de vista de acessibilidade de falar, né, com as diversas linguagens e produções que vão sendo feitas. A leiturabilidade, a conectividade dele é muito mais adequada ainda. Então vá lá e use, porque o nosso negócio aqui é comunicar a palavra chegando até você. Para quem leu o site hoje de manhã, não veio direto aqui para o Papo de Graça, deve ter notado, foi por volta do meio-dia, eu colei um texto novo, que está lá, de uma pessoa dizendo sobre espíritos que vinham atormentando ela e o marido dela. Está lá, acho que bem no início do site mesmo, foi uma postagem de há poucas horas atrás. E o que ela me reportou é que ela mora na Inglaterra com o marido, em Londres, vivia um contexto normal, extremamente religioso, mas sério. O marido dela, que tinha algum tempo atrás servido a Deus assim com muita intensidade e alegria, por alguma razão que ela não explicou, sofreu um retrocesso espiritual e se afastou de tudo, e
mais recentemente, ele voltou a assumir a decisão de que ele gostaria de renovar os caminhos dele no Evangelho em Jesus. Aí ela diz, justamente agora, quando eu abri mão de todo o pacotão religioso, que eu estou entendendo o Evangelho e vivendo uma experiência de praticamente reconversão. Então, quando isso está acontecendo comigo, ela disse, eu não sei porque eu me senti terrivelmente atacada 2 vezes recentemente por uma presença espiritual no meu quarto que queria tocar em mim até e me pegar. E ela disse que ficou com aquilo, foram 3 dias de muito sufoco e sobressalto, até que ela narrou ao marido a experiência e o marido também perplexamente devolveu a ela a notícia de que ele próprio tinha tido experiência semelhante uma semana antes lá dentro da casa dele. Então ela estava aflita. No site eu expliquei a ela o que ela deve fazer. Se houver alguém na mesma situação, leia lá, não só o texto de hoje, mas como vários outros links adicionais que eu coloquei lá como leitura que corrobora, que amplia, que expande essa consciência, essa convicção, essa certeza, que deve estar plantada no coração de todos nós. Aliás, hoje de manhã eu preguei aqui, gravei o programa de domingo para a TV Brasília, que passa também em outros lugares, sobre este assunto, motivado pelo e-mail dela, que eu tinha acabado de ler, não tive tempo para responder, porque eu teria que fazer uma gravação, mas preguei na gravação que eu fiz o que eu gostaria de ter tido tempo de dizer a ela, e que tem a ver com essa segurança total que você tem quando você de fato está em Jesus, não duvida disso, toma posse disso, sabe que você é habitado pelo mais valente, que você é morada intocável, como diz João, em razão de que você é habitado por Deus e o maligno não lhe toca. E também porque Jesus disse, eis que eu vos dou poder sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. E também garantiu que se a gente anda firmado nessa rocha da fé que é Ele, a gente entra no ambiente da realidade espiritual do que Deus chama igreja. E acerca disso ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nem como ajuntamento do testemunho no mundo e nem como manifestação individual e existencial de cada pessoa que é igreja no Senhor Jesus. Mas lá no site eu fiz uma advertência a ela quanto ao seguinte fato. Eu parei de pregar, acho que a última vez que eu preguei, no ano de 98, que eu já vinha tentando não pregar, porque era um ano de divórcio, eu não queria misturar as coisas na cabeça das pessoas. Cancelei tudo, mas eu tive que cumprir alguns poucos compromissos. E um deles aqui em Brasília, no encerramento do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em julho de 98, e um deles na Flórida, nos Estados Unidos, na Igreja Presbiteriana de Fort Lauderdale, onde eu tinha que pregar e não conseguia desmarcar, era uma complicação mesmo. Mas desmarquei coisas no Brasil todo, em vários outros países, onde eu pude, eu cancelei, e não fui, e fiquei quieto, apanhei aquele ano todo, 99 todo, conheci a Adriana em junho de 2000, logo uns 3 meses depois ela começou a querer que eu pregasse lá na igreja dela, o pastor Washington de Souza, aquela história que eu contei uma semana atrás. Mas eu me lembro que, um pouco antes do Café com Graça começar, alguns meses antes, onde já havia, embora não houvesse aquela motivação, porque eu estava todo quebrado, lanhado, ferido,
e rasgado e em processo de cicatrização múltipla. Não havia, obviamente, aquele ânimo para levantar e ir, né? É como se você estivesse em um estado gripal, assim, já de avançada tuberculose, aquela moleza quimioterápica que dá no indivíduo. Aquele estado, consciência lá, tudo lá, mas o corpo e a alma não acompanhavam. E numa daquelas conversas da gente, ela falou alguma coisa sobre o que ela achava que iria acontecer ao mundo religioso quando, com toda a tranquilidade e alegria, eu voltasse a pregar o Evangelho. E aí eu comecei a conversar, e ela também, foi muita coisa que houve, e eu abri um texto em Lucas, exatamente o texto de hoje de manhã que eu preguei na televisão, quando Jesus é acusado de expelir demônios pelo poder de Beelzebub, pelos escribas, fariseus e saduceus, pelas autoridades da religião. Aí Jesus disse, olha, se fosse assim, Satanás seria como vocês, muito burro, né? Vocês é que se dividem uns com os outros e contra os outros. Mas ele não, ele tem um reino e ele mantém isso unido. Não tem guerra aí dentro, senão seria implosão. Então, se é pelo poder de Beelzebub que eu estou expulsando, por que nos expulsam os vossos filhos? Foi também um texto que eu citei ontem aqui, mostrando que esse ato de expulsar demônios não tinha sido uma era inaugurada por Jesus. A diferença que deixava o povo perplexo era que era meramente com a palavra, era a autoridade de sai e acabou. E eles, obviamente, ouviram essa pergunta e não puderam responder. Aí Jesus falou do pecado contra o Espírito Santo, e aí virou o caldo inteiro, entornou a cumbuca toda na direção dele, melou a mesa toda. Quando ele disse, olha, o que está acontecendo com vocês é semelhante ao que acontece quando um espírito imundo sai de uma casa. E aquelas coisas territoriais e perversas que a gente já conversou aqui em outras semanas. Quando ele sai, ele anda por lugares áridos e desérticos e inabitados, e não encontrando uma morada que lhe convenha, viciado às energias adoecidas do lugar onde ele esteve durante tanto tempo, perturbando tanta gente, ele volta. E encontrando aquilo ali apenas varrido e arrumado, mas sem a presença de uma posse espiritual no lugar, ele não só volta, mas traz espíritos 7 vezes piores. E aí eu vinha conversando com a Adriana sobre isso nessa noite e falando a diferença entre o texto de Mateus, o de Marcos e o de Lucas em relação a isso, e sobre a perspectiva generacional que você encontra, especialmente em Mateus, encontra os ecos disso em Lucas, da generacionalidade, da possessão produzida, a opressão produzida pela religião. E aí eu fui vendo a sequência do texto, como aquilo vai ficando demoníaco, demoníaco, demoníaco. Quando nós estávamos no meio daquela conversa, e eu dizendo, olha, a ênfase com absoluta certeza vai ser essa, porque se a gente morasse na Europa seria outra, se a gente morasse em outro lugar seria outra, mas neste país, onde o principado e a potestade da religião se tornaram entes espirituais perversos e poderosos, esse é o fenômeno mais presente aqui, mais sutil, porque não é nem notado, porque diabolicamente praticado como feitiçaria feita em nome de Jesus. E era o que estava acontecendo ali, e foi o que Jesus denunciou no texto. Quando eu comecei e eu falei isso, e será assim, porque foi assim, ele denunciou assim, é o que está acontecendo entre nós, uma lâmpada assim ao meu lado, essas lâmpadas de cabeceira, você só... Para leitura? Para leitura. Né? E se focar a luz por aqui, eu vou só achar que teve um curto-circuito, eu não me preocupo com essas coisas. Né? Mas não teve condição.
Eu estava num momento tão intenso espiritual, como eu não experimentava já há muitos anos descrevendo aquilo ali. Na hora que a afirmação foi crescendo, a lâmpada não queimou, ela realmente explodiu na minha cara. Pá! E explodiu de um modo que, em circunstâncias naturais, limpar o negócio, junta lá. Mas tanto ela quanto eu sentimos a presença. Aí eu falei, olha, é nesse buraco aqui, que em nome de Jesus, eu vou atolar meu dedo até o talo desse bicho. Pode queimar tudo que é lâmpada, pode fazer apagão. E vai fazer, mas vai estribuchar. Porque essa casta vai ser desvelada, revelada. Pois bem, eu disse hoje na TV de novo isso, fiz os aplicativos disso, é o que eu vejo acontecendo em volta de nós, e também repito a ela, como já disse na carta. Eu achei interessante foi a associação que ela fez quanto ao fato de que antes era muita religião, pouco Deus, pouca consciência interior. Agora, o processo está ficando tão bonito e profundo que ela está chamando isso de uma reconversão, a consciência do Evangelho. E quando isso começa a abrir, essa coisa começa a acontecer. Então eu disse, olha, verifica o que tem para trás, nesse ato aí na vida do marido, o que entrou, ou entre eles mesmos, o que se acentuou nesse período. Ou não ignore as consequências espirituais de determinadas rupturas que a gente faz em relação a determinadas estruturas que estão supostamente benzidas pelo cristianismo, mas que viram poderes demoníacos na mente e na alma das pessoas. E quando o indivíduo acorda e a luz acende, às vezes é dali que o indivíduo se assusta ao ter que ouvir Paulo dizendo, em verdade vos digo que durante aqueles 40 anos no deserto não foi a Deus que vocês ofereceram sacrifício. Foi em nome de Deus, com todo o rito, mas era aos demônios. Porque o coração de vocês estava em outra direção. No entanto, eu prometi a ela que nós estaríamos orando agora no início do programa por ela. Acabei fazendo um preâmbulo enorme para dizer isso, mas também bem intencionadamente, na expectativa de que qualquer pessoa necessitada ou preocupada ou vivendo coisa semelhante em casa receba a mesma ajuda. Então, vamos orar juntos, tá bom, gente? Senhor Jesus, nós nos ligamos em fé, em amor, em certeza, em confiança aos nossos irmãos queridos lá em Londres, que estão deixando para trás carapaças e cascos pesados e antigos, iniciando o caminho da leveza do Evangelho, do fardo, do manso, do serviço manso, do fardo leve, na obediência a Ti, que és manso e humilde de coração. Estão experimentando o fato de que Tu não esmagas a cana quebrada, não apagas a torcida que fumega, não gritas na cara do culpado. Estão provando o Teu amor, a Tua bondade, estão recompreendendo o sentido do Evangelho, estão andando na direção do Teu abraço todo dia. E é em favor deles que nós nos unimos agora. Amém. E em Teu nome eu peço que Tu fortaleça-lhes a fé. Amém. Eles saibam por quem eles estão habitados. Amém. Eles saibam que eles é que são os assombradores da assombração. Que eles saibam que a luz está neles e a treva nunca prevalecerá contra ela. Que eles saibam que seja o que for, já está repreendido em nome de Jesus. Com a simplicidade que não reconhece o Atlântico, que nem reconhece distância, e que entra no coração das pessoas porque não depende de mim nem de nós, mas só da Tua palavra de ordem que já está dada, porque já está decretado e consumado na cruz, de que este é o fato,
Este é o despojamento dos principados e potestades. Amém. Esta é a nudez deles. É assim que tu os desarmaste por completo, os despojaste. E os envergonhaste, de tal modo que eles não têm mais parte e nem poder na vida de ninguém que abra a boca e diga: eu sou do Senhor Jesus. Amém. E assim sendo, assim é. Amém. E maligno nenhum tocará em ninguém. Amém. E muito menos nas vidinhas desses queridos. Amém. Que vão dormir em paz daqui para frente, Amém. viver em paz, e andar no teu benefício. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Caio, E aí? você fala da importância da gente ter esse chão da convicção em Cristo Jesus, né? E dessa necessidade para lá de importante, que ela é tudo para nós. Agora, o que a gente vê na prática é a maioria daqueles que professam a fé em Cristo Jesus cantar, chorar, dizer que Jesus é mais do que tudo, mas na hora do perrengue, na hora da dor, aqueles Jesus que professaram que o maligno não toca, é a mesma coisa de estar tocando, né? A fé é frágil, né? É uma incoerência, né? Começar de que o Jesus anunciado raramente é Jesus. Né? Sim. É o apelido. O pessoal, como a gente falou ontem, segue muito o Jesus do povo, né? Quem dizem as multidões que eu sou. Então, é o Jesus Jeremias, o Jesus Elias, o Jesus João Batista, é o Jesus do Pai Apóstolo, é o Jesus do Apóstolo, é o Jesus do Bispo. As pessoas, de fato, estão seguindo os Jesuses dos fabricantes de ídolos. Sim. Conceituais, que criam o seu Jesus de pacote, batizam-no com aquele nome, gritam com aquele nome, fazem todas as ginásticas e praticam todos os estereótipos, fazem todas as mímicas, fazem todas as coreografias cristãs, pagãs, performáticas, que já estão institucionalizadas como uma identificação do que seja fé cristã. Então, praticam essa utilização de simbolização de gueto e jogam qualquer conteúdo, viaja ali para dentro. Aham. É um tubão só. Sim. O Jesus é um tubão. Na goela dos crentes. Entubaram o pessoal, tubo Jesus. Ó, o tubo é Jesus. Aí todo mundo entubado. Agora, o que o cara põe ali dentro, meu amigo, nem a avó dele sabe o mingau que ele está enfiando. Né? Então, não é vida em Jesus, não é nada. Em Jesus fica esse bando de gente precisando de cobertura espiritual. Porque é mais uma outra coisa. Porque o que se está ensinando às pessoas? É de que elas não têm segurança em si mesmas em Cristo. Não tem. Elas têm segurança se elas estiverem debaixo de um templo, se elas estiverem frequentando um lugar que se chame de igreja. De preferência, se lá houver alguém que estenda os braços e diga: vocês estão sob a minha cobertura espiritual e apostólica, enquanto vocês estiverem sobre a minha cobertura, vocês estarão seguros. O que é um sequestro. Primeiro é mentira, não é verdade. Ele sabe que não é verdade, a mulher dele sabe que não é verdade, a hemorroida dele sabe que não é verdade. Ele sabe. Mas como o povo não sabe, essa é a coisa do bruxo, que segura todo mundo naquele medo ali. Aí vão ficando. Como? Nem eles conhecem a palavra, os que estão dizendo isso. Não conhecem mesmo. E os que conhecem e dizem isso, já que ficaram no estado de tamanha perversão e má intenção, porque só um indivíduo mal intencionado, conhecendo a palavra, faz uma coisa dessa com as pessoas. De modo que o interesse inteiro não é na libertação das pessoas. O interesse é nos alívios periódicos. Que é para o indivíduo continuar vindo. E aí ele renova a catarse, a sensação psicológica de alívio.
Ao mesmo tempo em que ele aprofunda o medo em relação ao fato de que, se ele se distanciar dali, algo mal haverá de lhe acontecer. Ora, uma pessoa vivendo nesse esquema, é casa varrida e ornamentada, foi o que Jesus disse aos judeus dos dias dele, saduceus, fariseus, religiosos e tal. Vocês são casa varrida e ornamentada. Quer dizer, o que vocês têm é mobília moral, mobília ética, mobília comportamental, vocês têm essas decorações. Agora, físicas. o povo anda ignorante assim porque não conhece as escrituras? Não lê a palavra. Tá. Entendes o que lês? Você não acha que essa indagação, para se tornar fato, como é que ela se torna fato num país onde se lê pouco? Ainda mais, como é que ela se torna fato onde no povo cristão ainda não se lê quase nada? Olha, Entendes o que lês? Lês o quê? Aquela mesma estatística que você mencionou ontem do Paião, que dentre os pastores nossos hoje, 56% não leram as escrituras por inteiro. nenhuma única vez. Ou nenhuma única Só vez. Porções. delas, né? Quem Mas- dirá com o espírito correto. Só que Exato, quando aí não se é essa pergunta, diferença. Entendes o que leis? A nossa mente não pode ficar pensando que a gente está falando de alfabetização, Isso. nem de Mobral, Aham. e nem de capacidade de juntar A com B e dizer A, botar um O depois e falar abo. Não é disso. Porque a mulher de Pedro não sabia ler. Todo Não mundo existia volta- isso aqui há muito tempo, Não, isso há aqui anos. é brincadeira. Papel. Isso aqui é computador do século XVI. Aham. Tá? Então é só isso. Computador do século XVI não está aqui para ser cultuado, assim como esse laptop também não. Nós estamos falando de imaterialidades. Conquanto o texto que deu origem a essa questão seja Atos 8, com o etíope superintendendo o tesouro de Candace, um dos etíopes, que estava voltando de Jerusalém para a Etiópia, depois de ter adorado pela influência que os cultos e a mentalidade religiosa judaica tinha sobre os etíopes desde o tempo de Salomão, é uma outra história antiga e longa. Ele vai voltando, lendo Isaías 53 e fazendo uma leitura alta, Aham. o que também mostra a dificuldade de leiturabilidade, né? Se a própria intimidade dele com a possibilidade de ler fosse tão grande assim, a natureza é poupar a garganta. É. Normalmente você lê baixo, Aham. geralmente. A necessidade da leitura alta ou é uma decisão voluntária, eu quero ler alto, ou frequentemente é uma necessidade cerebral de ouvir o som do que você está juntando, quando você ainda não junta aquilo com a naturalidade fluente com a Os qual déficits nós de atenção. estamos acostumados hoje. Aham. Também se tem que levar em consideração que o homem vinha lendo uma outra língua. Ele era etíope. Ele vinha lendo em hebraico, provavelmente, o texto. Mas o fato é que ele está lendo alto, o que é uma anomalia. E Filipe, que tinha recebido a instrução, vai correndo ao lado do carro, da carruagem. Por isso é que ele ouve. E é por isso que ele pergunta: compreendes o que vens lendo? Aham. Aham. Do contrário, a menos que se dissesse: e o Senhor revelou a Filipe que o texto que o eunuco lia era... Não, ele não precisou disso, ele ouviu. Ele ouviu do que se O tratava. homem estava lendo alto, estava fazendo um esforço de leitura. E um segundo esforço de compreensão, de entendimento, ele queria discernir. Então vamos voltar ao ponto original, que foi sobre a leiturabilidade, sobre a capacidade de leitura, de leitores. Aham. Eu te confesso, irmão, que esse ainda não é o problema. Porque eu também nasci num tempo em que pouca gente sabia ler. A minha avó, por exemplo, era uma superdotada na comunidade, porque ela sabia ler e tinha uma caligrafia bonita. Então o que acontecia? Mulheres iam para casa
de quem sabia ler, de uma amiga, irmã que soubesse ler, e elas liam, alguém lia, os outros ouviam, de olho fechado. Ouviam. Outra coisa. Isso era uma tradição, né? Os templos, as reuniões nos templos, liam a Bíblia. Ou seja, era normal no passado que alguém que frequentasse regularmente uma reunião lesse a Bíblia o ano inteiro, ou sozinho, ou na reunião pública. Porque muitas reuniões públicas seguiam aquele método de 3 capítulos do Velho e 1 do Novo, de modo que durante o ano eles publicamente liam. A maioria carregava o livro, mas a maioria não tinha nem compreensão de português para entender até a literatura em si, que é meio complicada em algumas versões. Imagine no passado. E as versões na linguagem de hoje nunca pegaram. A essência. Nunca pegaram para os crentes antigos. Né? Elas foram feitas naquela intenção de vamos facilitar a compreensão, substituir mancebo por moço, substituir o varão, que tem gente pensando que pode ser outra coisa, por homem. Vamos substituir concupiscência. Concupiscência por desejo, beneplácito, por boa vontade. Por boa vontade. Enfim, todas essas coisas. Mas não pegou, né? Porque até exageraram na primeira tradução. Aí ficaram, então, Pedro xingou Jesus. Aí já foram para o outro lado, ficou assim meio banal. O que dirá a Bíblia na linguagem de hoje, né? Ficou muito patético. Sem poesia. Ficou. Não precisavam ter feito daquele jeito. Né? É fácil fazer uma paráfrase. Sinceramente, do Novo Testamento. É verdade. É fácil. 3, 4 versões, não precisa nem muita preocupação com o grego, com o hebraico, se você tiver consciência da mensagem, é fácil fazer, bonita, bem feita, limpinha, clara, sem mutilar nada, deixando as pessoas entenderem tudo, mas nunca foi feito assim. Então, tem algumas melhores hoje em dia, né? E outras nem tanto. Mas esse não é um impedimento, porque eu me lembro dos analfabetos conhecendo as Escrituras. Quando Jesus, a gente abre em a Lucas, coisa é o ouvir, né? A ênfase de Romanos 10. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, mas era gente que estava ouvindo a palavra de Deus. Hoje tem gente ouvindo o nome de Deus, o apelido de Jesus, mas não a palavra de Deus. Quando a gente está aqui em Lucas, depois da ressurreição, no episódio de Emaús, o episódio de Emaús termina dizendo, então o próprio Jesus expôs o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, começando de Moisés, fazendo alusão ao Pentateuco, do Gênesis para frente, foi mostrando nos Salmos e nos Profetas, em todas as Escrituras, o que constava a seu respeito. Ora, aquelas pessoas que estavam andando naquele caminho, por mais versadas que fossem na escritura do Antigo Testamento, com certeza absoluta elas não tinham aquilo de modo enciclopédico guardado na cabeça. Como a maioria dos apóstolos não tinha. Né? Quem tinha dentre eles era Paulo, por criação, por educação rabínica. Os outros estavam pescando, estavam fazendo outras coisas. Eles ouviam o texto da sinagoga. Não sei se tem a ver, mas por exemplo, você falou um pouquinho da questão do eunuco, não sei se teria um link, mas o Jota levantou uma questão aqui, o Jota lá da Flórida, Joel. Queria saber, como foi que o eunuco cresceu na consciência da graça e na fé em Jesus sem que jamais ele tivesse os evangelhos escritos apostólicos? Teria mais ou menos a ver com isso que você está querendo... Eu acho que quando Jesus expôs o que a seu respeito constava nas Escrituras, no Novo Testamento, como a gente o conhece, veio a ser ajuntado séculos depois. O primeiro evangelho, numa perspectiva assim, muito generosa de proximidade entre a ascensão de Jesus e o surgimento
do primeiro evangelho, se nós formos assim, aquela generosidade conservadora dos que queriam, se possível, que ele tivesse sido escrito no dia seguinte, você fica com 17 anos, mas é mais sensato ficar com 30 de afastamento, provavelmente. Né? Ora, foram 30 anos sem um texto desse a ser lido. Tradições orais. Por exemplo, o Sermão do Monte foi memorizado nos chamados oráculos do Senhor. Os ditos de Jesus? Os ditos de Jesus. Então, e como Jesus os falou em aramaico, o Joaquim Jeremias, especialista em aramaico, que traduziu o Novo Testamento grego, as parábolas de Jesus e um monte de textos dos evangelhos para o aramaico, descobriu que fazendo a versão para o aramaico com aquela meticulosidade toda, o texto fica com rima, métrica e poesia no aramaico. De modo que a memorização era extremamente fácil. A parábola do filho pródigo em aramaico é igual um repente nordestino. Qualquer um guarda, assim como no Nordeste todo mundo guarda. Então, além de tudo, Jesus era um repentista na comunicação. Ele ia construindo na hora uma figura simples, uma metáfora. Isso era uma característica daquele tempo também, né? Mas os encadeamentos facilitavam a memorização, porque esse era o modo de manter a genuinidade de uma informação viajando de modo oral, sem alteração. A não acessibilidade a livros. Se você criasse a própria formatação da métrica, da rima, é o que faz uma música se imortalizar. Do contrário, não. Né? Então, voltando à questão da leitura física, Sim. Ela é importante, mas ela nunca foi essencial. Se ela tivesse sido essencial, nós não teríamos tido o Novo Testamento, que à exceção de Paulo e provavelmente dos escritores de Hebreus, os demais foram crescendo na compreensão do Velho Testamento por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Do contrário, meu irmão, nulidades. Que o pessoal fica pensando que Pedro estava jogando rede lá no mar a vida inteira e dizendo, lê aí Jeremias para me alimentar enquanto eu estou... Minha devocional. Nem saber disso. Como a maioria deles. Então, pois não, querido. Dentro de Provérbios a gente encontra que a sabedoria está nas ruas, está nas praças, procurando quem é que quer ser sábio. Essa palavra que entendes o que lês, seria ela não verbal, manifesta do Espírito para o Espírito? Eu acho que você está fazendo uma viagem muito existencial, porque ela tem objetividade, essa questão. Não é? Conquanto a dimensão do Salmo 19, aplicado por Paulo em Romanos 10, faz com que o Salmo, que era um salmo só da natureza, comunicando a glória de Deus ao homem, e a voz de Deus, que no Salmo 19 se faz ouvir por toda a terra, e as palavras que se fazem ouvir até os confins do mundo, são atribuições da mesma coisa que Paulo diz em Romanos 1, porque toda a criação, todas as coisas criadas, né, manifestam o eterno poder de Deus, os seus atributos e a sua divindade, de modo que os homens se tornam inesculpáveis pela campanha de evangelização da natureza, como eu escrevi semana retrasada. Né? Mas Paulo vai mais adiante, viola todos os princípios hermenêuticos fixados pelas hermenêuticas cristãs e pega o texto de Atos de Salmo 19 e o aplica em Romanos 10, fazendo com que a pregação da natureza se torne equivalente ao significado da pregação verbal do Evangelho, quanto a excusar ou inexcusar os homens. E aí, nesse caso, não é a pregação da natureza. Nesse caso, a natureza é só a mídia, é só o mensageiro
Porque a voz que se fez ouvir foi a dele, que é a mesma que se faz ouvir quando alguém com sinceridade pregue a Escritura e alguém com sinceridade ouça a palavra. Tanto que ele fala, né? Ele diz que que é a vocês mesma ouviram. voz. Se faz ouvir. Se Então, fez ouvir. não dá para negar esse fato. Então a gente tem que dizer, olha, a hermenêutica de Paulo não serve para nós, então vamos abolir Paulo do Novo Testamento. Mas que a liberdade hermenêutica dele era essa, nesse sentido, era total. Então, a sua questão, a meu ver, recai aí, mas não no ponto aqui. Nosso ponto aqui, voltando à questão do Jota, lá na Flórida, é o que aconteceria, né? Nesse ato. Aconteceria o que aconteceu. Eles não tinham Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinham nada disso. Eles eram o processo. Eles foram aprendendo o Velho Testamento enquanto o livro de Atos dos Apóstolos foi sendo vivido. Porque até mesmo o que Jesus ensinou a eles sobre si mesmo, durante aqueles 3 anos, frequentemente o Evangelho diz, mas isto ainda lhes estava oculto, não podiam compreender. O próprio Jesus sabia que antes de determinadas experiências históricas que se existencializam, se internalizam, não dá para o indivíduo compreender certas coisas. Portanto, Jesus estava dizendo que era a experiência interior que haveria, a experiência interior com a palavra que ele estava anunciando e que se transformasse em fé nele, enquanto ele estava ali, e posteriormente, quando ele já não estivesse, a palavra pregada que em ouvido se transformasse em fé no coração de quem ouvisse, era o elemento essencial e primordial até para abrir o entendimento para as demais coisas. Porque a primeira coisa a ser fixada no entendimento não é a Bíblia. A primeira coisa a ser fixada no entendimento do discípulo é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro chegou a esse discernimento não por um longo estudo das Escrituras, mas por uma profunda experiência com Jesus. Uma revelação. E que veio daquele cotidiano, daquele discernimento ali. Eles não tinham a Escritura, mas tinham Jesus. Hoje a gente não tem Jesus fisicamente, temos o Espírito. A promessa de Jesus não foi: eu vou, mas eu vos deixo a Bíblia. Que é como, parece que foi isso que ele disse para os evangélicos. O que ele disse foi: eu vou, mas eu não vos deixo órfãos. Eu vos envio a mim mesmo no meu Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará a toda a verdade. João, lá na frente, velhinho, diz: vocês não têm necessidade de que alguém fique em volta de vocês dizendo o que vocês têm que crer e pensar, porque se vocês andarem na sinceridade do Evangelho, vocês têm a unção que vem do Santo, a qual vos ensinará todas as coisas. E Jesus mesmo, um pouco antes daquela despedida, antes da cruz, disse à moçada: olha, eu tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Então houve muitas coisas que eles puderam suportar depois da ressurreição. Houve muitas coisas que ficaram para depois. A confiança em Jesus no vento é uma coisa tão fabulosa, no espírito, que é vento, que é nada, que na intangibilidade, o ruá, a confiança dele no vento é muito maior do que qualquer coisa. A confiança dele, na presença dele indiscernível, é até mais poderosa do que a confiança dele na presença tátil dele, porque ele disse aos discípulos: olha, convém-vos que eu vá, vai ser melhor se eu estiver dentro de vocês. Então, outras dessas coisas eles aprenderam depois, logo depois, e a maioria prática delas eles foram aprendendo numa jornada longa. E aí, nesse processo, eu diria o seguinte: Paulo veio a ser a figura antitética, absolutamente significativa e essencial para gerar um contraponto em relação ao que o Evangelho poderia ter se tornado
se ele não tivesse sido arrebentado de dentro para fora pela conversão de Paulo, levando-o direto para fora do confinamento judaico das Escrituras e levando a palavra pura e simples do ensino histórico de Jesus para um ambiente absolutamente pagão e desnecessitado de comprovações de Jesus que fossem validadas por Moisés, que eles nem sabiam que era Moisés, por Isaías, por Jeremias, por quem quer que fosse, porque era algo absolutamente novo. Então a chegada de Paulo reinventa a própria pregação, porque você veja, lê as pregações de Pedro e de outros feitas em Jerusalém num contexto cheio de judeus e de sacerdotes. É toda uma pregação que viaja pelo Velho Testamento. Ouça uma pregação de Paulo em Atenas, no Areópago. Ele quer saber de Moisés, de qualquer coisa desse gênero? Não, a moçada ali, se ele tivesse que falar, era de Platão, Sócrates, Zenão, Epícoro, qualquer uma outra figura dessa, mas essas aí não. Ele chega já com o Evangelho puro e simples, mostrando que qualquer criatura no mundo, mesmo que nunca tenha lido o Velho Testamento e nunca lê, mas se entender com a mente e discernir com o coração a essência pivotal do significado do Evangelho, de maneira milagrosa e misteriosa, quando a Matrix entra, o conjunto inteiro se instala. Que foi, por exemplo, o que eu vi nas vidas de muitas pessoas que vieram a saber por que se tornaram daquele jeito muito depois, pela leitura da Bíblia, porque o testemunho, e é isso que crente não acredita, as sociedades bíblicas não acreditam, o culto ao livro Bíblia inviabiliza essa fé na liberdade de Deus e no poder do Espírito de revelar Jesus quando o homem não entra com as doutrinações. É essencial aquela diferença, né? Bíblia é o livro, Escritura é o texto e palavra enquanto isso, revelação. Né? E a palavra é o Senhor Jesus, né? O Evangelho é Jesus. Então, o que eu ia dizendo era, o meu pai, por exemplo, não deu tempo para em 15 dias, para um cara agnóstico, ter lido só Mateus, Marcos, Lucas e João uma única vez e ficar com aquela compreensão do mundo espiritual que o fez 3 meses depois de convertido tornar-se professor da escola dominical numa classe de presbíteros com 40 anos de presbiterato, diáconos a vida inteira, pastores membros da classe. Eu lembro de você falar dele, quando ele foi na igreja, ele fica encabulado com a topeira lá, né? Com a mulher que estava citando Hebreus 11, né? E ali era o equívoco dele, né? Você acha que nesse processo, como você citou o teu pai, o essencial é entender, aprender a ler a palavra ou aprender primeiro a lermos a nós mesmos? Eu acho que a primeira coisa essencial é ninguém encontra de fato Jesus sem que um de 2 processos tenha iniciado. No fim serão 2 básicos. Ou o indivíduo encontrou Jesus e se enxergou, ou o indivíduo se enxergou e encontrou Jesus logo, né? Porque senão ele fica doido, né? Então, você vê, por exemplo, Paulo encontra Jesus e se enxerga. Sim. Pedro se enxerga e encontra Jesus. Retira-te de mim porque eu sou um pecador. A autopercepção, todavia, que ele teve, foi gerada pela realidade sensível que ele teve de que ele estava diante do outro, do santo, do absoluto. Retira-te de mim que eu sou um pecador. Ele se enxergou aí. Paulo não teve essa iluminação, porque ele era a luz das trevas em ânimo dele. Foi o estupro celestial que reinterpreta na cabeça dele
tudo que tinha sido acumulado durante 28, 30 anos de ensino. Mas ainda assim, Paulo ainda passou por um processo, né? Ele Porque eu acho que esse ato imediato de Deus lhe trouxe um rasgo na existência realmente, que ele fez abrir o entendimento. No entanto, a gente o vê chegar em Damasco, ir à sinagoga e pedirem a ele para testemunhar, porque a primeira coisa que ele dá é um testemunho. Aí logo depois a gente vê aquelas mudanças verbais de Lucas, né? Sim. Aí ele começou a afirmar, aí logo depois diz que ele começou a mostrar concatenadamente, logo depois diz que ele começou a mostrar com exatidão, logo depois diz que ele persuadia, logo depois os inimigos dizem, esse que persuade, ele ficou quase irresistível. A cantada evangelizadora ficou irresistível. Não, porque foi um processo interno também, que nele foi acontecendo da mesma forma. Enquanto ele externalizava, aquilo lhe vinha como... A diferença foi a solidão. É que os outros ficaram num processo comunitário em Jerusalém e foram entrando numa indigestão de reflexão sem a mobilização da missão. Que só vai acontecer na morte de Estevão, quando eles são jogados fora, semeados pela soberania de Deus, dispersos. E ainda vão relutar para ver se pregam ou não. Paulo já é nascido com fórceps, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 15, né? É trauma, nascido fora de tempo. Foi arrancado, já nasceu fora do útero de Jerusalém, já nasceu fora do útero do confinamento sacerdotal, embora ele tivesse originalmente sido mais do que qualquer um outro, já nasceu fora da geografia daquele ambiente, não ficou sob a tutela e o ensinamento dos apóstolos, teve aquele carinho de Barnabé já inicial, que algumas tradições antigas os tornam primos, Paulo e Barnabé. Não é? Ninguém pode afirmar isso porque não está dito na Escritura, mas são tradições muito antigas que os colocam nessa relação de parentesco. Mas depois ele diz, escrevendo aos Gálatas, que ele ficou 3 anos na Arábia, no deserto, na vida ermitona. Aí ele volta e diz, olha, eu não aprendi nem de carne nem de sangue. Você acha que essa solitude de Paulo reforçou isso, então? Ah, totalmente. Porque ele tinha o encontro inquestionável com Jesus, que é mais poderoso do que qualquer coisa, ilumina tudo. Ele compara isso nos textos dele, nas outras cartas. Quando ele faz alusão a essa experiência do encontro dele com Jesus, ele só vincula isso a coisas épicas do passado da Escritura, né? A criação do mundo, vinha andando em trevas, o mesmo que disse haja luz e houve luz, resplandeceu nos nossos corações. Quer dizer, ele cria um Gênesis. A experiência dele indo para Damasco foi um Gênesis, foi o começo do mundo. A mesma palavra me iluminou. Escrevendo no deserto. Escrevendo a Tito, ele usa outra figura assim, épica, extraordinária. Ele diz, transbordou a graça de Deus. Quem me chamou a atenção para isso, pela primeira vez na vida, foi o John Stott, conversando comigo num barco, quando ele me mostrou que no grego era uma palavra usada para arrebentar uma represa, né? E é uma coisa poderosa. Ele disse, olha, eu era uma represa. E a graça veio e explodiu essa represa. Você observa o outro. Outra metáfora dele é o parto por fórceps. Todos tinham nascido de nascimento natural, os outros apóstolos. Aconteceu no cronograma. Eu é que nasci fora da hora, fora de tempo, fui arrancado por um trauma. Fui puxado pelo parteiro celestial à força. Então esse é o primeiro elemento pivotal, é essa batida aí dentro. No caso dele, houve o Barnabé, que andou, que sabe lá Deus o que o Barnabé compartilhou com ele, o que o Barnabé tinha dentro de si, tinha muita riqueza, a gente vai vendo depois. Existem pessoas, comentaristas, que inclusive atribuem a epístola aos Hebreus a Barnabé. Né? Pois bem, aí dali ele vai para essa solitude de 3 anos.
Só que ele vai com essa solitude carregando, diferentemente de Pedro, Tiago, João e outros, que não tinham tido um treinamento rabínico qualificado e nem de natureza alguma, que provavelmente ouvisse as escrituras apenas aos sábados na sinagoga. Paulo não, era debruçado de manhã, de tarde e de noite, desde criança aprendendo isso. Agora esse acervo do Velho Testamento é todo relido por ele a partir de Jesus, e ele faz disso vendo Jesus como a chave hermenêutica. Porque a diferença, eu já te dou a palavra. Ontem, quando a gente anunciou aqui que o nosso tema seria esse, alguém me escreveu, já é a terceira pessoa que me escreve, assim, carinhosamente, mas assim com uma energia meio ofensiva. E eu noto que são pessoas educadas, finas e teologicamente ilustradas e de muitas leituras, e que ficam assim meio com raiva de mim quando alguém confirma que a ênfase, dentre as minhas ênfases, essa de Jesus, a chave hermenêutica, é total. Aí parece que eles ficam com raiva, como se eu tivesse inventado esse negócio. Aí alguém já me escreveu... É porque o valor deles maior ainda é o manual de hermenêutica, aí né? eles chegam e me dizem, não, mas Lutero disse que isso e aquilo. Eu sei. Eu sei, antes dele saber, eu já sabia disso. Aí ontem alguém me disse, mas Bart disse que Jesus é a palavra. E daí? João começa o evangelho dizendo, ele é o verbo. Então, e daí? Dizer que Jesus é a palavra, não se disse nada ainda. É uma informação. É uma informação. É uma informação utilíssima. Agora, quem de fato entendeu essa informação até as vísceras, Existencializou isso. de todo, olha, já não tem barganhas a fazer. Não tem barganhas a fazer com a lei de Moisés. Pega tudo que é escrito de dívida e joga fora e puxa a descarga. A fé vem pelo ouvir a Não palavra tem de mais Deus, assunto. não é isso aqui. Não é leitura da Bíblia necessária. Por isso ele diz, a lei, Então, o fim da lei É Cristo. é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, pegar o pacote inteiro, jogar, pá, aí alguém diz, tá legal, Bart fez. Amém, eu acho até que fez. Em muitos aspectos. Vai pegar o rito inteiro do cristianismo e jogar pela descarga. Fez? Não fez. E pode ir pegando as outras coisas que não fez, porque levar até as últimas consequências é uma coisa que, sinceramente, eu vi Paulo fazer. Quem discerniu que Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, mesmo que Jesus tenha dito que ele era, mas ficou na obscuridade do entendimento. Quem discerniu na prática foi Paulo, que dentre eles todos era o mais versado no texto. Disparado. E foi ele que teve a coragem, quando a gente lê Colossenses capítulo 2, ele dizendo, olha, pegou e jogou tudo fora. O que a gente tem que ver, imaginar esse homem na solitude da Arábia, com os textos que ele tinha, com os que ele conseguia e com tudo mais, e ele lendo tudo a partir do que estava consumado, feito, acabado, realizado, definido e peremptoriamente estabelecido para todo sempre, sem mudança, e jogando fora. Jogando fora, é um exercício de jogar fora. E ao mesmo tempo de dizer, não, isto aqui preserva o espírito da revelação. Então, o processo dele é ler isso, o que ele fez das escrituras hebraicas, é ler isso a partir desse trauma que ele teve na revelação em Cristo. E da consciência posterior que ele obteve dos conteúdos do Evangelho, que lhe foram porque passados. o que se faz hoje é o contrário. É procurar aí Jesus. Né? Ele faz a leitura inversa. Né? E ele lê a não partir tem nada de a ver Jesus. com chegar e dizer assim,